Colegas, estamos iniciando o nosso sexto encontro do Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais. Hoje vamos ter a alegria de discutir a tese da professora Beatriz Camargo Correia. A professora Beatriz Correia Camargo, desculpa. A professora Beatriz é professora de Direito Penal na Universidade Federal de Uberlândia, professora visitante nas universidades de Halle e na Universidade Humboldt, em Berlim, doutora pela USP, com estágio pós-doutoral na mesma instituição, mestre pela Universidade de Bonn, graduada em Direito pela USP. O título de sua tese é A Teoria do Concurso de Pessoas, uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação. Teve como orientadores os professores Renato de Mello e o professor Kindhäuser, com o período sanduíche na Alemanha como bolsista CAPES DAD. Gostaria de agradecer também a disponibilidade e interesse do Antônio Martins, professor Antônio Martins, professor Adriano Teixeira, que vão ser os debatedores na nossa manhã de hoje. Então, eu gostaria, sem mais delongas, passar a palavra para a professora Beatriz, para que inicie sua exposição. Então, Beatriz, por favor, está com a palavra. Bom, muito obrigada. Eu queria começar, obviamente, agradecendo o convite, seu, Bruno, do Vinícius, para fazer a exposição da minha tese aqui, e mais do que agradecer o convite, agradecer essa iniciativa mesmo do Seminário de Teses, do qual eu tenho muita alegria em participar como membro desde o início, porque o que eu já disse antes e eu gostaria de reforçar é que essa iniciativa ela é um espaço muito importante de colaboração, de troca para esses novos cientistas das ciências criminais no Brasil. Então, eu acredito até que a grandiosidade desse projeto talvez nem esteja tão clara agora, mas isso com certeza vai se consolidar, porque realmente é um espaço, inclusive, bastante democrático, porque traz de diversas regiões, de diversas instituições, pessoas sérias e comprometidas com a pesquisa, obviamente na nossa geração, né? Então, eu acredito que daqui saíram muitos frutos também. E eu queria agradecer demais aos professores que se propuseram a fazer esse debate, essa discussão no dia de hoje, ao professor Antônio Martins. Tanto o professor Antônio Martins quanto o professor Adriano Teixeira, ambos têm alguma conexão com essa tese. O professor Antônio Martins, a quem eu conheci na Alemanha ainda, enquanto eu fazia o período sanduíche, e depois me lembro dele também comentando o seu interesse de pesquisa no contexto de responsabilidade coletiva. Então, esse convite vem, obviamente, né, de uma admiração pelo seu trabalho, mas também de uma certa afinidade aqui nas nossas linhas de pesquisa. E, então, eu agradeço a você, professor Antônio, e também estou curiosa para ouvir as suas ponderações. E ao professor Adriano Teixeira, né, também a generosidade de estar aqui hoje, a pessoa que recebeu o manuscrito em primeiro lugar, quando eu pensava em publicá-lo para Marcial Pons, e foi também essa oportunidade através da qual nós nos conhecemos. Então, né, você, Adriano, que tem também trabalhos muito importantes escritos sobre o concurso de pessoas, né, a monografia junto com o professor, não monografia, né, aquela coletânea de artigos junto com o professor Luiz, que também constitui referência, é um trabalho super importante. E, né, antes de passar já para a minha exposição, eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que para mim é uma satisfação ver tantos colegas, pessoas queridas aqui. Eu estou realmente curiosa para o momento de discussão depois. Então, para começar, enfim, eu tenho 15 minutos, né, para falar de um trabalho de 400 páginas. Então, obviamente, eu não vou conseguir entrar em nenhum assunto, nenhum tema de mérito realmente sobre o trabalho,
eu vou tentar explicar um pouco a sua estrutura e indicar alguns pontos principais que eu discuti nessa monografia. Então, o título ele fala de dois grandes assuntos, que são a teoria do concurso de pessoas, e eu me proponho a fazer essa análise tanto desde uma perspectiva mais geral, como particularmente a aplicação dessa discussão no sistema brasileiro. Então, eu faço uma discussão teórica sobre autoria, sobre participação, mas eu estou preocupada também, sobretudo, com a realidade no Brasil, né? Inclusive, assim, quando eu fiz o meu mestrado na Alemanha, eu tive naquele momento o convite de continuar para fazer o doutorado com o professor Kinghäuser, mas realmente eu tinha vontade de escrever um trabalho em português para o Brasil. Então, talvez essa seja uma marca dos meus trabalhos, embora eu faça tanta pesquisa no exterior, que eu realmente tenho essa preocupação e tenho esse interesse, né, de olhar para as origens do nosso sistema, tentar compreender onde nós estamos e fazer esse diálogo para onde nós talvez desejamos ir. E acredito que essa tese foi uma expressão disso. Então, eu apresento essa discussão sobre o concurso de pessoas no Brasil e também faço uma discussão sobre um tipo especial de concurso, de participação, que é a instigação. Eu vou explicar um pouco a conexão entre essas duas coisas depois, mas antes eu vou colocar alguns pontos. E na elaboração e no desenvolvimento desse problema de pesquisa, o trabalho ele tem basicamente 3 partes. A primeira parte dele oferece a apresentação do próprio problema de pesquisa. A segunda parte da minha tese discute de uma maneira geral o concurso de pessoas, mais voltada particularmente para o problema de compreender autoria e participação desde a perspectiva da tipicidade penal, porque é ali onde começa a discussão, e depois eu concluo trabalhando especificamente, particularmente, o conceito da instigação. Então, por isso é um trabalho extenso e talvez não tão detido em nenhum ponto em particular, mas foram 3 anos de pesquisa num trabalho que ficou realmente extenso. Bem, então, acho que só para quem talvez não esteja tão familiarizado com a discussão do concurso de pessoas, essa investigação pressupõe uma análise sobre os modelos de concurso de pessoas. Então, nós temos basicamente 2 modelos, né? Um seria um modelo monista ou unitário, que entende minimamente que todos os concorrentes merecem pelo menos uma forma de responsabilização igual. Por isso, os sistemas monistas, que é aquele que está na gênese do nosso Código Penal atual, ele oferece molduras penais idênticas para todos os concorrentes. Junto a essa concepção, geralmente está relacionado e vinculado a um conceito extensivo de autor, né? São 2 teses, são 2 categorias de análise distintas umas das outras, mas geralmente elas estão vinculadas. E essa noção compreensiva, quer dizer, extensiva de autor, ela também estava na origem do nosso Código Penal atual e parte da ideia de uma equivalência das condições, ou seja, a ideia de que qualquer um que cria uma condição causal para o resultado deveria, por esse simples motivo, ser considerado autor do crime. Então, não existe aqui uma diferença entre autor e partícipe. Já um sistema dualista ou diferenciador, ele parte da premissa oposta, ou seja, a ideia de que existiria uma distinção intrínseca ao sistema de responsabilização penal entre o autor e entre o partícipe. Então, essa distinção entre autoria e participação também poderia ter, e geralmente é isso que acontece, deveria ter também consequências em relação às penas, de maneira que cada um responda com molduras de penas relativas à função que desempenha no concurso delitivo, no concurso de crimes. A reforma de 1984, ela se propôs a um sistema diferenciador, mas isso não se coloca na medida em que não há, a meu ver, uma distinção e uma diferenciação de pena entre essas figuras.
mas eu não vou entrar em maior detalhes aqui. O que me ocupava no momento em que eu iniciei essa pesquisa, isso foi ainda em 2010, um momento em que ainda ninguém nem estava discutindo o concurso de pessoas, era que eu vi uma contradição, né, entre aquilo que a doutrina colocava como critérios e requisitos para o concurso de pessoas e aquilo que realmente se entendia como a leitura correta sobre o Código Penal. Então, para mim, existiu uma grande contradição em dizer que o nosso sistema era monista, ou mesmo monista temperado, como eles colocavam. Eu vi uma contradição, então, nessa perspectiva monista, e a própria fundamentação do legislador de 84, quando ele mantém esse sistema de 40, sob o argumento de que, assim, o juiz ele teria mais liberdade no momento de responsabilização criminal, de atribuição de penas, e uma contradição dessa visão extensiva do concurso de pessoas com a aplicação, por exemplo, de visões restritivas como a do domínio do fato. E a gente viu essa sorte de contradição mais tardar depois com o caso do mensalão, em que não se sabia exatamente para que essa teoria do domínio do fato servia, e depois de muitas críticas meritosas e de vários autores no Brasil, mas talvez das vozes mais destacadas do professor Luiz Greco, quando se opõe, né, ao que se estava utilizando como critério para o concurso de pessoas no Brasil, e a gente vê até um retraimento dos ministros depois, quando eles acabam considerando e admitindo que, no final das contas, o artigo 29 é amplo o suficiente para dar conta da punição dos agentes. Então, para mim, isso era não apenas uma contradição lógica, né, e uma contradição lógica aqui, porque ao mesmo tempo que se tem uma percepção extensiva do concurso de pessoas, se aplicam teorias restritivas, então me pareceu que essa questão precisava ser esclarecida e colocada à luz, e ao mesmo tempo uma contradição aqui, na medida em que se realmente se entende o nosso sistema como um sistema extensivo, monista, fica devendo uma explicação de por que era aplicar uma teoria restritiva, como, por exemplo, a teoria do domínio do fato. Porque, afinal de contas, essa é uma teoria que, na sua gênese, serve o propósito de distinguir autoria e participação, no intuito, ao final de contas, de oferecer uma moldura de pena diferenciada também, né? Então, se o nosso sistema oferece molduras idênticas, por que eu preciso de uma teoria diferenciadora, afinal de contas? E mais do que isso, eu enxergo nessa discussão também um problema de legitimação, porque se realmente o nosso sistema ele tem essa base extensiva, como pretendia o legislador, aplicar uma teoria diferenciadora ou qualquer discussão, né, eu estou discutindo aqui o domínio do fato, mas para mim o problema era a instigação, qualquer discussão mais restritiva iria contrariamente àquilo que supostamente a doutrina e a jurisprudência enxergavam como sendo a letra da lei e a vontade manifesta do legislador. Então, para mim, se tratava sobretudo de esclarecer essas questões e fazer uma análise sobre o nosso sistema. Então, o que eu percebi ainda antes de 2012 é que essa contradição se colocava também de uma forma muito clara quando se discutia, por exemplo, categorias de participação, como era o caso da instigação. Então, apesar de um lado, a doutrina e a jurisprudência professarem um sistema monista extensivo, a gente encontrava na jurisprudência decisões que questionavam, por exemplo, o conceito da instigação. Então, que queriam restringir esse conceito a algumas formas de concorrer para o crime. Então, quer dizer, justamente restringindo esse conceito de instigação, mas uma visão restritiva que, em tese, contradiz uma visão causal extensiva do próprio concurso de pessoas. Então, diante desse cenário, a pergunta que eu coloquei é: se o nosso sistema realmente apresenta essa base extensiva e monista,
é legítimo e tem algum sentido discutir o tipo penal objetivo da instigação? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou discutir em toda a segunda parte do meu trabalho. E se essa pergunta pode ser respondida afirmativamente, como de fato eu faço, e depois, antes de mim, já são esses os resultados, por exemplo, das discussões do próprio Adriano e do professor Luiz, se sim, como eu posso compreender aqui o conceito de instigação? E para apresentar esse problema, eu ofereço alguns casos que eu colhi da jurisprudência e toda essa discussão depois teórica sobre o concurso de pessoas, eu, assim, fazendo uma leitura retrospectiva, eu vejo que foi realmente uma discussão bastante teórica e que dialogou bastante com a doutrina alemã. Eu tentei traduzir um pouco desses conceitos-chave, dessas categorias de discussão do concurso de pessoas, eu tentei traduzir isso um pouco para os comentários que eu fiz mais recentemente sobre sobre os artigos 29 a 31 do Código Penal, porque aqui eu confesso que realmente é uma discussão acadêmica, embora o meu intuito fosse o mais democrático possível, no sentido de esclarecer muitas dessas categorias. Então, aqui eu faço uma investigação que parte no concurso de pessoas dos crimes comuns dolosos, então eu não entro no mérito do concurso nos crimes culposos, nem no caso da omissão, embora eu enxergue a minha teoria de maneira fundamental e ampla o suficiente, de maneira a compreender também a discussão que se coloca no âmbito dos crimes culposos e dos crimes omissivos, por exemplo. Bom, então, só para concluir aqui, o que eu faço de discussão na tese é discutir o sistema do concurso de pessoas, tentar diferenciar isso da própria noção do que seria o conceito restritivo e o conceito extensivo de autor, né? Quando eu faço isso, eu tento oferecer uma visão da perspectiva também da teoria das normas, porque foi a primeira forma de aproximação, né? A gente estava falando do professor Hintzikowski, que antes de iniciar, a livre-docência dele foi o primeiro trabalho que realmente eu li, que demarcou claramente essa distinção, que nem mesmo na Alemanha ela fica muito clara. Então, quando eu tentava estudar os sistemas do concurso de pessoas na Alemanha, eu no início tinha muita dificuldade e uma grande insatisfação, porque nem sempre essa análise pelos teóricos alemães ela distingue suficientemente entre o que seria um conceito extensivo de autor, por exemplo, e um sistema monista do concurso de pessoas. E quem ofereceu essa distinção de uma maneira muito clara para mim foi o Hintzikowski, desde a perspectiva da teoria das normas, e eu sigo isso, eu aplico isso para a análise que eu faço na minha tese. E a partir disso também eu acredito que um ponto interessante que eu abordo aqui é uma visão histórica sobre o sistema brasileiro, mesmo do concurso de pessoas. Então eu tento aplicar e demonstrar essas categorias nos sistemas que nós já tivemos, nos modelos de parte geral que nós já adotamos. Eu discuto o fundamento, então, nesse sentido lógico e axiológico para distinguir a autoria da participação, a razão de punir a participação e o próprio conceito da instigação. E aí, como conclusão, bem brevemente, eu concluo que sim, nós temos que distinguir autoria e participação, isso não apenas por uma questão principiológica, quando a gente olha para o princípio da legalidade, para o princípio da culpabilidade, mas isso está na própria semântica da descrição de condutas, deriva das regras de imputação de responsabilidade que estão no nosso Código Penal, na parte geral. Então, a gente tem o artigo 14 e o artigo 15, que discute a tentativa, o próprio artigo 18, quando eles estão olhando para a ideia de uma ação principal, né? E a questão do erro também se coloca aqui. Enfim, e por último, o próprio artigo 31, quando vai olhar para categorias como
as próprias formas de autoria e participação, quando se refere ao ajuste, à determinação, à instigação e o auxílio, no que diz respeito à assessoriedade chamada externa da participação. E quando eu discuto, então, por fim, as hipóteses relativas à instigação, as possíveis categorias que discutem esse conceito, eu faço uma avaliação sobre o que seria a teoria causal da instigação, que é a teoria dominante hoje em dia, e uma avaliação crítica dessa visão e da perspectiva das chamadas teorias restritivas do conceito da instigação, que tem vieses como a teoria comunicativa, a teoria da exortação e as teorias do domínio. E no final eu faço uma defesa de um modelo, sim, restritivo da instigação, mas que olhe para um vínculo de natureza normativa entre o instigador e o autor do delito, tentando superar aqui a premissa das teorias do domínio, quando elas tentam explicar a instigação como uma forma de domínio do instigador sobre o autor do crime, mas entendendo esse domínio como um domínio causal, ou seja, a ideia de que os meios dos quais se serve o instigador são causalmente mais eficazes e mais efetivos para que se chegue à prática delitiva. Bom, eu fiz uma análise aqui o mais breve possível, eu estourei um pouco os meus 15 minutos, mas a partir de agora eu estou à disposição para quaisquer dúvidas e para as discussões que a gente possa fazer a partir disso. Certo. Muito obrigado, Beatriz. Bom dia a todos. Obrigado pela participação, tanto nesse teu seminário quanto nos anteriores. Sua participação sempre é muito importante para a gente. Também queria agradecer a todos os demais pela participação hoje e passo diretamente a palavra para o professor Adriano Teixeira para iniciar o debate. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço o convite do Vinícius, né, do Bruno e principalmente da Beatriz, né, que me deu essa oportunidade de não só debater essa importante obra dela, mas também foi, né, um convite a reler essa obra, né, como a Bia colocou. Eu tive acesso ao primeiro, né, manuscrito lá atrás, e agora eu tive a oportunidade de reler com mais deter o livro, né, publicado pela Marcel Pontes. Eu agradeço muito por isso, foi uma leitura muito, muito agradável. E tenho todo o privilégio, o prazer de alguma forma ter contribuído com esse livro, ainda que minimamente. Então, já passando para os meus comentários, assim como eu até tinha falado para a Bia antes, né, não é nenhuma arguição, né, o trabalho já foi avaliado. Obviamente, se eu tivesse várias objeções, eu as faria aqui, mas realmente confesso que não tenho muitas. Então, primeiro eu vou fazer alguns comentários gerais e depois duas perguntinhas, né? Primeiro, os comentários gerais sobre o livro, né, sobre a tese. Acho que não é nenhum exagero dizer que é a tese mais assim, profunda, uma verdadeira tese sobre concurso de pessoas nos últimos tempos, né, uma moderna, né, como a Bia também já colocou o trabalho que ela mencionou, né, feito pelo professor Luiz Greco, Alau Leite, Augusto Assis, e por mim, é um estudo introdutório, como diz o título, né? E ali tinha uma finalidade bem específica, né? Bem emergencial, né? De esclarecer alguns conceitos, esclarecer alguns mal-entendidos que estavam ocorrendo na discussão, até jurisprudencial, na época. Então, essa é uma verdadeira tese mesmo, né, sobre concurso de pessoas e que não se limita a fazer uma análise dos sistemas estrangeiros, mas mergulha também na dogmática penal brasileira, o que é raro, né? Mesmo entre teses
que só tratam da dogmática penal brasileira. Assim, mesmo teses feitas no estrangeiro, às vezes elas levam mais em consideração a doutrina e a jurisprudência brasileira do que teses, digamos, totalmente nacionais. E isso me deixou bastante feliz, e principalmente começar com a jurisprudência brasileira. Isso é muito importante, né? Assim, esse diálogo entre ciência e jurisprudência é algo que não ocorre de maneira ideal ainda no Brasil, e a Bia faz isso, né, logo no começo. Eu acho isso muito, muito interessante, né, discutindo de forma, claro, crítica, mas respeitosa algumas decisões importantes. Eu acho que a escolha dos casos, né, foram muito, muito interessantes, né, ali do instigação ao suicídio. Eu não conhecia muito bem essa discussão, achei muito, muito interessante. Então, gostei muito disso. Claro, não preciso dizer que a pesquisa assim, o livro é muito bem pesquisado, né, bem escrito, não preciso de repetir isso. Agora, aqui não é nenhuma identificar uma lacuna, entre aspas, né, mas eu só gostaria, talvez, para a discussão, eu senti um pouco de falta, talvez se a Bia quiser comentar depois, de uma análise de algumas concepções extensivas, que eu acho que poderia dizer que são extensivas, modernas, digamos assim, não só dos austríacos, etc., que seriam as concepções, por exemplo, do Jacobs e do Robes Planas, por exemplo, né, que partem de uma perspectiva completamente diferente e tentam, né, restringir, fazer essa diferenciação com as regras de imputação objetiva, né? Eu acho que além do Roth, eventualmente, né, acho que esses seriam autores bem, bem interessantes para discutir, mas, assim, eu não acho que é um defeito da tese, é só, talvez, se na discussão tiver a oportunidade de comentar sobre isso. Bom, e também, eventualmente, não sei se também se caberia aqui no livro brasileiro, né, assim, porque eu gosto muito de estudar a jurisprudência do Beguerra, né, assim, a fundo, e eu sei que, claro, é citado, mas eu não sei também se seria interessante, talvez, num artigo futuro, dissecar toda essa jurisprudência, que é bem interessante. Bom, então, as perguntas são, primeiro, uma provocação mesmo, né, e depois, realmente, uma curiosidade para tentar ampliar um pouquinho o objeto. E você fala, né, que a autoria define a autoria como lesão a um dever primário, né, e a participação, né, como lesão a um dever secundário. E eu acho que com isso você se aproxima de alguma maneira até a própria concepção né, formal objetiva, né, do próprio Kinderhäuser, né. Na verdade, nós participamos juntos, né, de uma mesa na GV, em que ele falou abertamente: a minha posição é aquela do final do século XIX, início do século XX, né, teoria formal objetiva, isso para mim é que está certo, né? Ou seja, o protótipo do crime é execução de mão própria, né? Assim, já com a autoria imediata seriam, a gente precisaria de normas de imputação, né, de extensão da punibilidade, e com isso há uma diferença frontal, por exemplo, a teoria do domínio do fato, né, etc. Então, a minha pergunta então, tendo em vista que a instigação é uma forma de participação, é uma lesão de um dever secundário, estaria justificada a previsão de o mesmo marco penal, né, do mínimo e máximo para a autoria? E qual seria a diferença fundamental para o auxílio, né? Qual que é o plus da instigação para o auxílio, né? E vamos imaginar que a gente está discutindo aqui a reforma do Código Penal, a gente tem que fazer um Código Penal, como você desenharia isso de lege ferenda, assim, por exemplo, como o Código Penal alemão, que distingue, né, a instigação da autoria, mas destina a mesma moldura penal, ou eventualmente até mesmo como o Código Penal português, né, que
que coloca ali no mesmo, que iguala, praticamente iguala, né, a instigação à autoria, né, aqui no artigo 26, onde está escrito autoria, também aqui fala, né, da pessoa que determina a outra pessoa a prática do fato desde que haja execução ou começo de execução. Então, também mais uma provocação e curiosidade, como você, se tivesse aí que desenhar aí um Código Penal do futuro, faria, né? De lei diferente, porque de lei de lá também parece claro a sua posição, e eu concordo principalmente com a sua sugestão de restrição, né, do conceito de instigação, principalmente no sentido de superação desse modelo causal, que me parece muito equivocado, né? Eu acho que isso não só no Brasil, obviamente, mas no Brasil há esse vício de trabalhar com causalidade em tudo, né? Assim, até quando são problemas de dolo, fala-se em causalidade, assim, eu acho que, não sei, talvez a falta de domínio aí de alguns conceitos leve, né, a jurisprudência sempre usar nexo causal, por exemplo, na corrupção, no problema do lado do ato de ofício pertencer ou não às atribuições do funcionário público, fala em nexo causal, não tem nada a ver com causalidade isso, então, assim, acho que talvez isso seja um vício da jurisprudência. E aí, a última pergunta, essa é mais realmente uma curiosidade, eu acho que você em algum momento fala, assim, em um parágrafo fala sobre isso, mas muito rapidamente, que é sobre a desistência voluntária da instigação, né? Porque a desistência voluntária no Código Penal brasileiro, ela não há previsão sobre, né, o concurso de pessoas, né? Ao contrário, por exemplo, do Código Penal alemão. Eu acho que isso realmente foi um lapso mesmo, né? Porque não me parece possível aplicar exatamente os mesmos critérios da licença voluntária do autor individual para o concurso de pessoas, né? E então, qual seria a sua posição em relação ao instigador, que é o objeto, né, não precisa de falar do auxílio, mas acho que talvez os critérios sejam os mesmos e da coautoria. Basta que o instigador né, revogue o seu mandato, né, ou seja, comunicativamente haja sobre o autor e diga, não faça mais isso, ou é preciso que ele impeça o cometimento do crime, efetivamente, ou ainda, né, uma terceira via, que é a via, basicamente, do Código Penal alemão, ou que ele se esforce para seriamente, né, para o não cometimento do crime, né, a não produção do resultado. Então, esse não é, assim, eu sei que desborda um pouco do objeto, mas eu sei que com certeza você vai ter uma resposta interessante para isso, porque esse também é um problema que me inquieta pessoalmente. Eu me deparei com isso há alguns meses atrás, sobre a desistência voluntária no concurso de pessoas, e também isso é pouquíssimo tratado, né? O fala um pouquinho, o Nilo Batista também fala um pouquinho, mas, assim, de modo muito rápido, né? Bom, é isso, acho que eu já falei demais. Muito obrigado, e então retorno a palavra aí para o Vinícius, eventualmente para o Pronto. Certo. Obrigado, Adriano. Foram ótimas considerações e perguntas bem interessantes. Eu, como processualista, estou abrindo a cabeça aqui, pensando vários exemplos, que eu gosto de dar aula de Penal 1 na graduação, de Teoria do Crime, mas a minha aula, obviamente, é bem superficial em relação a tantos problemas tão complexos. E essa questão da desistência voluntária me parece bem interessante mesmo. Então, passo já ao professor Antônio Martins para que complemente os questionamentos e a gente depois possa pensar junto com a Beatriz e eventuais outros debates. Então, Antônio, muito obrigado também pela tua participação. Tem que ligar o som, acho que tá desligado aí. Agora sim. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui, por poder discutir essa tese
tão interessantes da Beatriz. Queria agradecer a ela, ao Vinícius e ao Bruno, desde logo, pelo convite, enfim. E dizer que estou muito feliz. Como a Beatriz falou, nós nos conhecemos há bastante tempo atrás, quando ela ainda estava gestando, né, essa tese, esse trabalho, e de modo que eu acompanhei, acho que às vezes mais perto, às vezes menos perto, mas desde o início. E fiquei muito feliz quando pude lê-lo pela primeira vez, quando foi publicado, inclusive porque nós tínhamos discutido algumas coisas ao longo do tempo da nossa amizade, e fiquei novamente muito feliz em relê-lo agora para esse encontro, né? É um trabalho muito, muito rico, que me deixa muito, eu acho também muito instigante, que, aliás, é uma palavra adequada para descrever, em função do tema. É um trabalho, sem dúvida, muito instigante e que trata, como ela disse também, de uma série de problemas que me ocupam, que me preocupam e que são objeto de uma reflexão minha, também já razoavelmente antiga. Assim como o Adriano falou, eu tenho poucos pontos de discórdia naquilo que se refere à dogmática específica do concurso de pessoas e a sua aplicabilidade concreta, a interpretação do direito penal brasileiro. Eu vejo de forma muito similar à da Beatriz, e posso discordar de um ou outro detalhe, mas eu estou de acordo com a maior parte das conclusões, o que naturalmente me deixa numa posição um pouco difícil como debatedor, né? Porém, eu tenho um enorme interesse, que eu poderia dizer quase metodológico, mas eu acho que mais do que metodológico é fundamental em relação a alguns problemas que ela aborda, e eu queria expor um pouco a respeito disso, falar sobre alguns desses aspectos. Provavelmente não vai dar tempo, em 15 minutos, de falar sobre tudo o que eu queria. Depois de ter feito uma lista de temas relevantes, eu resolvi resumir. E aí eu resumi e dava, acho que 15, então não vai dar tempo. Teria que falar de um problema por minuto, e eu já perdi alguns explicando o contexto. Então, algumas coisas vão ficar de fora. Eu vou tentar me concentrar nos pontos principais. Bem, o trabalho oferece, o que é, sem dúvida nenhuma, meritório, não apenas uma análise da teoria do concurso de pessoas e uma análise crítica dos desenvolvimentos legislativos e, inclusive, historicamente, e dogmáticos, doutrinários do concurso de pessoas no Brasil, enfim, cotejo com outros sistemas, sobretudo o alemão, mas oferece também toda uma teoria do delito, né? Todo um sistema de delito pressuposto, toda uma concepção de delito, uma concepção de processo de imputação, com o qual eu concordo em parte e do qual eu discordo em parte. Não vou me ater a muitos detalhes a respeito disso, porque senão perderia, de fato, o tempo de exposição, mas eu acho que algumas questões fundamentais podem ser relevantes. Os níveis argumentativos do trabalho são bastante amplos, né? Desde uma perspectiva de fundamentação do direito penal como proteção imediata de bens jurídicos, até a ideia de pena como enfim, fundamentada a partir de uma vantagem injustamente adquirida pelo autor, um esquema, digamos assim, normativo para trabalhar com a teoria do delito, a partir da divisão entre normas de sanção, normas de comportamento e diferentes dessas regras de imputação. Isso me parece fundamental, e eu acho que o aspecto fundamental que eu quero tratar tem a ver com isso. E, por fim, um nível argumentativo importante, tanto na relação fundamental da concepção do Estado Democrático de Direito para a confecção desse sistema, dessa estrutura delitiva,
como a atenção a alguns princípios, sobretudo em diversos momentos do trabalho, o princípio da legalidade, que tem, evidentemente, a ver com esse conteúdo democrático. Quer dizer, é um trabalho, portanto, muito bem fundamentado e com uma fundamentação em diversos níveis argumentativos, de modo que tratar de um ou outro desse nível e colocar alguma observação crítica não altera em nada a clareza e correção das conclusões a que a Beatriz chega. E passando, portanto, dentro dessa premissa, aquilo que eu gostaria de saber dela, talvez melhor, e que eu gostaria mais de pensar junto do que efetivamente de demonstrar uma discordância, uma crítica, e por razões quase que afetivas, eu parto de um ponto do trabalho que, quando nós olhamos o trabalho como um todo, parece quase deslocado, mas não é absolutamente. Que eu digo por razões afetivas, porque uma das primeiras conversas que nós tivemos, eu acho, em Frankfurt, quando nos conhecemos, foi sobre o finalismo. A Beatriz, acho que vinha de escrever o livro dela sobre o finalismo no Brasil, e nós tratamos de tratamos desses problemas. E me parece que o trabalho, quando faz a crítica ao finalismo, concentra, de certo modo, uma concepção referida à estrutura do delito que me parece que reúne tanto um aspecto que eu vejo como positivo e louvável, como um nó de desavença em relação à maneira como eu vejo essa estrutura. O ponto de contato, eu acho que é bastante óbvio, é claro que a redução, quer dizer, claro, me parece que ela tem razão no sentido de que a redução da contribuição da teoria da ação a processos causais que são, por assim dizer, utilizados para a obtenção de um determinado fim, e, sobretudo, de um determinado fim, é uma visão equivocada, e a concentração em regras de experiência, em detrimento de outras regras culturais, sociais, linguísticas, é um equívoco. Ao mesmo tempo, essa crítica que a Beatriz faz ao finalismo rejeita, digamos assim, o finalismo a partir do aspecto que talvez tenha ficado mais popular na doutrina brasileira, na recepção do finalismo e internacionalmente, que é a ideia de categorias lógico-objetivas, de uma ontologia à parte da discussão efetiva, da discussão normativa, efetivamente, não é? E me parece que existe uma certa ênfase nesse Weltzel e nesse finalismo, e um certo deixar de lado da tentativa, ainda que incipiente, de recorrer à ontologia social para fundamentar a teoria do delito e para fundamentar a teoria da participação delitiva, a teoria do concurso de pessoas. E me parece que o trabalho, ele, de certo modo, ele realiza um movimento pendular entre a verificação da importância da ontologia social, a verificação da importância do sistema de regras que constitui a própria sociedade e uma rejeição a esse recurso em nome de uma simplificação a partir da teoria das normas. Quando eu digo simplificação, eu não uso o termo simplificação num sentido negativo, mas sim no sentido de redução mesmo, de redução para problemas concretos. Isso fica muito claro, me parece, na concepção de ação que, sem muitas delongas, a Beatriz acaba adotando, que é como eu compreendi o trabalho, uma recepção da ideia de um conceito negativo de ação, quer dizer, mais um modelo negativo de ação, no sentido de uma não evitação do resultado, que faz todo sentido a partir da lógica normativa, mas que me parece que empobrece o conceito de ação para conclusões que ela poderia retirar na segunda e terceira parte do trabalho, e que ela, de fato, retira.
A ideia de uma ontologia da instigação está presente literalmente na página 290 do trabalho. Quando você faz a relação ao... Tem um dos momentos do trabalho... Perdão, Antônio, que página? 290. 290. E tem, quando você faz uma referência... Quando você faz uma referência, num determinado momento, ao Joaquim Augusto de Camargo, você fala os papéis que eles representam não são iguais, isso está na página... eu não notei agora a página. Mas, enfim, essa ideia me parece que é uma referência clara a uma ontologia da sociedade que não deve ser acolhida num sentido como de acolhimento das categorias lógico-normativas, da crítica que você faz a Esther de Figueiredo Ferraz, a recepção no Brasil, não nesse sentido, de que já está pronto. Mas, sim, eu acho que você reconhece em diversos momentos do trabalho a ideia, na verdade, ela é subjacente ao trabalho, a ideia de que existem estruturas, regras de imputação na vida social que, de alguma forma, determinam não a escolha pelo legislador, mas a nossa forma de pensar as escolhas do legislador. E que acabam, quando você fala em fronteiras linguísticas entre auxiliar e instigar, o aspecto semântico da diferenciação entre as categorias da participação criminal, a diferença entre autoria, coautoria e autoria imediata, que, como você, eu acredito que seja uma diferença constitutiva, ela depende, me parece, da plausibilidade dessas diferenciações, não apenas a partir dessa simplificação normativa com que você trabalha, mas de diversas considerações a regras, digamos assim, do discurso prático. E me parece que essa relação entre uma coisa e outra, ou seja, o modo como essas regras de imputação do discurso prático entram no discurso jurídico, elas acabam sendo um pouco obscurecidas, digamos assim, por essa simplificação operada, e com boas razões operativas, pela forma de pensar a teoria do delito através da teoria das normas. Quer dizer, nesse apego tão grande ao Quindhäuser e ao Magnhalis, não é? que perpassam o trabalho. E me parece que uma concepção, portanto, mais complexa, talvez eu diria diferente, um desprezo menor à teoria da ação e às suas consequências normativas para a estruturação da teoria do delito, talvez permitisse incorporar mais facilmente algumas conclusões do seu próprio trabalho. Eu já falei sobre essa divisão estrutural entre as categorias, mas também do reconhecimento do status normativo forte, por exemplo, das fronteiras semânticas e linguísticas que você refere, a que você se refere, e a dimensão política, que está em diversos momentos clara no trabalho, como a do injusto, como uma proposição, né, por meios ilegítimos contra a validade daquela norma como orientação de conduta, a ideia mesmo de uma espécie de retribuição inerente à ideia da possibilidade, quer dizer, contraposta à possibilidade de participação do cidadão no processo de criação e modificação legislativa, que também vem presente no trabalho. E me parece que isso poderia ser integrado numa teoria da ação que leve em conta a maneira como esses fatores influem na tomada de decisão do sujeito. Só mais 3 aspectos, porque eu acho que eu já estou quase no fim do meu tempo. O primeiro deles é uma consideração também relacionada ao modelo de ação,
porque essa redução de complexidade a partir, enfim, operativa, me parece que também deixa de lado alguns aspectos já relevantes, não apenas no segundo nível de imputação, no nível da motivação da culpabilidade, mas já no nível do injusto. Quando você fala, por exemplo, do modelo de promessa do Quindroz, ser muito mais próximo da descrição, enfim, da carga normativa, não é? Eu acho que a ênfase nesse modelo de promessa e a não ênfase no caráter contrafático desse modelo, ele leva a certo idealismo que, de alguma forma, se comunica com uma certa neutralização do aspecto social da ação. A segunda observação das três finais se refere... Você rejeita, me parece que rejeita com bons argumentos a ideia de um sujeito coletivo como fundamentação da coautoria. Eu acho que você tem toda a razão para isso. Porém, e as razões normativas a partir do direito me parecem perfeitas. A ideia de que você não fundamentaria uma responsabilização individual a partir de um sujeito coletivo. Porém, essa comunicação entre... E depois, embora você rejeite o sujeito coletivo, depois você refere àquele exemplo conhecido do passeio da Margaret Gilbert. E me parece que seria interessante compreender, quer dizer, me parece que não fica muito claro, e sobre isso eu gostaria de te ouvir, a maneira como existe essa comunicação. Quer dizer, nós estamos de acordo, eu acho, todos, que existem dois planos. Existe algo que surge numa espécie de intencionalidade coletiva e existe uma não redutibilidade disso, não ao sujeito individual, mas ao sujeito coletivo. Quer dizer, isso precisa ser um caminho de duas vias, né? A maneira como isso se coloca em termos de coautoria, você dá uma resposta operativa clara. Me parece que essa resposta precisaria também ser compreendida em termos de ontologia social. Ou seja, eu preciso explicar por que esse sujeito coletivo não se forma, não só em termos normativos jurídicos, mas explicar que também no sistema social de imputação nós não diríamos que cada um se anula em relação ao sujeito coletivo. E aí a última colocação, na verdade, é em forma de pergunta também, e ela tem a ver com a ideia de autoria imediata a partir do defeito de liberdade do autor imediato, né, do autor da frente, como você chama, e tem a ver com essa questão da coautoria que eu referi, e tem a ver com a ideia do oferecimento de uma razão operativa, de uma razão normativa como fundamento da instigação. E a pergunta é a seguinte: defeito de liberdade, essa ideia da coautoria, mas, sobretudo, do centro, talvez, na posição especialmente nova do seu trabalho, que é tratar a instigação como oferecimento de razões normativas. Isso se dá, de fato, e de modo isso se explica, de fato, de modo exclusivamente normativo, ou existe uma faticidade, digamos assim, inerente a essa normativização que determina um pouco os resultados. Ou seja, o defeito de liberdade ele é um fato, no caso da autoria imediata. E pulando para a questão da instigação, ainda que você despreze o modelo causal e estabeleça uma relação normativa, existem elementos da realidade social que, pelo menos, vão irritar esse modelo normativo, me parece. No caso da autoria imediata, você fala no contexto de instigação que tem a ver com isso, com a coisa da influência de determinados meios, quando você fala da banalização do mal, a influência sobre determinados autores. Sobre determinados agentes sociais, né? A questão da autoria imediata por aparelhos organizados de poder do Roxin tem a ver com isso. Quer dizer, de que modo a faticidade social desestabiliza, estabiliza, fundamenta, irrita
essa lógica operativa a que você se refere. Eu ia fazer uma pergunta também, ou seja, a dependência que se estabelece é meramente lógica, de fato, entre instigador e instigado? Enfim, eu tinha, como eu avisei desde o início, outras perguntas, mas eu acho que eu já até estourei o meu tempo, peço desculpas, e espero que eu seja exculpado pelo entusiasmo com a tese, com a discussão. Obrigado, Antônio. Certamente o tempo foi precioso, com vários questionamentos muito interessantes. E devolvo já para a Beatriz fazer as respostas e os comentários pertinentes. E quem mais tiver interesse de fazer alguma pergunta, algum comentário, avise para passar a palavra depois que a Beatriz falar. Então, Beatriz. Bom, eu quero agradecer, então, acho que as colocações de ambos, eu agradeço demais a ambos vocês a leitura do trabalho, as colocações, que muito me honram, e também as perguntas, né? Enfim, bom, eu vou tentar passar por todos esses pontos, mas se em algum momento a minha questão não for suficiente, ou se eu não os compreendi bem, eu peço que, por favor, intervenham e a gente restabelece aqui o diálogo adequadamente. Começando, então, pelas questões postas pelo professor Adriano, bom, ele fez uma provocação aqui sobre as concepções extensivas mais modernas, né, por exemplo, do Jacobs e do Hobbes Planas. E eu concordo, Adriano, nessa leitura que você oferece sobre esses autores, particularmente o Hobbes Planas, quando eu enxergo no trabalho dele, por exemplo, duas fases distintas, inclusive, né? A monografia dele, ela apresenta uma concepção talvez mais restritiva do concurso de pessoas, e depois parece que ele vai se aproximando de uma visão mais extensiva, né? Ou seja, extensiva também nesse sentido de Jacobs, quando enxerga que não existiria nenhum elemento objetivo que permitisse, de plano, diferenciar a autoria de participação. Isso se daria depois na discussão que vai para a imputação objetiva, e essa imputação objetiva compreendida como algo que depende do contexto também em que esses sujeitos atuam. E, às vezes, a argumentação desses autores ela se coloca muito hermética, porque, por ora, eles aceitam critérios talvez normativos ou amparados numa análise, eu diria, estrutural, ou até amparada numa teoria das normas. Em alguns momentos, eles quase que chutam o pau da barraca e definem tudo um pouco que ad hoc e um pouco que aleatoriamente também, talvez até na linha do que o professor Antônio vinha colocando como o que seria uma ontologia social, né? Mas eu volto nesse ponto depois. Então, talvez a minha leitura, então, sobre esses autores é realmente, e acho que a minha preocupação no trabalho foi essa, ou seja, eu consigo oferecer critérios ou justificativas que me ofereçam um sistema coerente e que eu realmente possa imputar a responsabilização com uma certa segurança prévia, porque eu acho que uma grande angústia quando a gente discute, ou pelo menos eu, quando discuto o concurso de pessoas, é que geralmente os nossos sistemas não apresentam regras talvez tão determinadas sobre cada uma dessas figuras. Mesmo o sistema alemão, ele apresenta atualmente uma definição bastante sucinta sobre autoria, coautoria, instigação e auxílio, e que dependem em muita medida daquilo que a própria doutrina entende sobre essas figuras, né? A gente pode pensar em que medida seria interessante fechar um pouco mais essas definições na estruturação da lei, ou até que ponto isso é realmente interessante que fique aberto. E eu enxergo nessa disputa aqui realmente visões valorativas distintas sobre o sistema penal.
Então, existia um valor, uma razão valorativa, uma percepção político-criminal para o legislador de 1940 e particularmente para o legislador de 1984, quando mantiveram uma regra mais aberta, né? Eles acreditavam e apostavam numa percepção, vou adotar aqui a expressão usada pelo professor Antônio, quando fala de uma ontologia social, eles apostavam nisso. A ideia de que eu não preciso de uma regra no Código Penal clara, com critérios estritos, para definir cada forma de participação, cada forma de autoria, porque o juiz conseguiria, na análise do caso concreto, desvendar essas formas e aplicá-las na situação concreta. Então, o juiz saberia, olhando para a situação concreta, dizer que se o sujeito agiu como autor ou como partícipe, né? Então, enfim, eu acho que é algo realmente para se pensar. Nesse ponto, então, eu entro aqui na primeira pergunta que o professor Adriano colocou, se eu realmente me filiaria a uma teoria formal objetiva e como isso se coloca para a questão das penas. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a teoria formal objetiva, porque ela, enfim, eu acredito que inclusive não existe consenso sobre o que ela diz, sobre o seu conteúdo, porque, por um lado, eu concordo com a percepção formal objetiva quando ela discute o protótipo, né, aquilo que seria o protótipo do autor do delito, como alguém que efetivamente executa todos os elementos do fato típico. Agora, a teoria formal objetiva, ela não precisa ser lida como uma teoria que vai discutir os critérios para a imputação de responsabilidade no âmbito da coautoria, por exemplo. Então, a teoria formal objetiva não necessariamente significa que eu só tenho coautoria, por exemplo, num roubo, se o agente subtraiu coisa alheia móvel ou praticou uma violência, né? Eu não enxergaria uma teoria formal objetiva nesse ponto, mas no aspecto que discute, sim, a necessidade de enxergar o autor como alguém que realiza o tipo, e nesse ponto, a consequência que eu levo para a coautoria é realmente alguém que participa da execução do crime, né? Então, de alguma maneira, a gente até pode seguir aqui os critérios geralmente reconhecidos, então, que exista um acordo prévio entre os agentes, uma divisão de tarefas durante a execução do crime, mas isso está ali colocado como... E aí, aqui sim, eu enxergo que há também fundamentos no que seria, então, uma ontologia social para a descrição de responsabilidade no cotidiano, né? Não faz uma receita de bolo, não faz um bolo junto comigo quem me deu a ideia de fazer o bolo, quem me determinou, sugeriu a fazer isso, nem quem comprou os ovos, no caso eu sou vegana, quem comprou a farinha e o leite vegetal para fazer esse bolo. Então, existe sim uma razão, e embora eu não tenha entrado no mérito de cada uma dessas figuras, eu não tinha também espaço para isso, toda a minha discussão, os critérios que eu adoto de maneira... Eu confesso que eu apresentei os critérios que eu julgava mais convincentes, mas eu não adentrei com maior profundidade em cada uma das formas de autoria e participação, além, obviamente, da questão da litigação, por uma questão de espaço e de tempo. Mas eu não as desprezei quando eu fiz a minha análise. Mas só para fechar essa primeira pergunta do Adriano, ele me pergunta como que eu veria a discussão sobre a distinção entre autoria e participação na questão das penas ainda, não somente como elaborar uma legislação que descreva, a meu ver, ela tem que descrever e ela tem que ser mais analítica do que atualmente a gente tem sobre as formas de autoria e formas de participação, mas como isso se coloca na questão das penas, em relação particularmente à instigação, que é um ponto de discussão que eu também tenho, e as críticas que eu recebo, por exemplo, do Bruno Moura, né, que depositou
a tese dele em Coimbra, também sobre concurso de pessoas, tenho certeza que vai ser um trabalho muito bom também, exatamente nesse ponto. E aí, acho que é algo que eu também discutia com o professor Jackson Zílio, né, no ponto da instigação, se eu realmente consigo elaborar um conceito fechado de instigação, um injusto fundamentado que ultrapasse as fronteiras de qualquer influenciação causal sobre o autor do delito, eu não tenho maiores dificuldades em equiparar a pena do instigador com o autor, né? E isso tem razões históricas, né? A ideia de instigação de autor e de autor imediato, ela é nova, né? Ela vem do final do século retrasado agora, porque antes se falava na ideia de um autor intelectual e de um autor material do delito. Então, todo o esforço de voltar, né, para o passado não é resgatar teorias mortas, mas é tentar consertar os estragos que se colocaram na teoria do delito desde o momento em que se aceitou que o método válido para a nossa ciência é o método das ciências empíricas, e não uma percepção valorativa e até uma percepção filosófica de várias questões. E normativa, porque, afinal de contas, a gente lida com a lei diferentemente de outros profissionais e outros cientistas. Então, eu enxergaria para a instigação não veria aqui maiores problemas para aceitar a questão da pena, e definitivamente eu concordo com a percepção de que o auxílio merece uma pena menor, entendendo o auxiliador como alguém que não determina, de quem, em certa medida, o autor do delito não depende nesse ponto, mas quando depende faticamente pelos instrumentos do crime, é alguém que não leva a cabo a conduta típica. Então, eu enxergo, sim, uma diferença no desvalor do injusto entre essas duas figuras, e penso que nós precisamos dessa distinção no nosso código também de maneira urgente, né? Mas vejo a necessidade de uma descrição, talvez para o contexto brasileiro, ainda maior, na medida em que existe a tendência na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, de enxergar a todos como autores. Então, mesmo a discussão sobre instigação, ela é difícil no Brasil, porque geralmente o instigador é chamado de coautor no nosso sistema. Então, penso que talvez uma descrição mais extensa, mais detalhada um pouco, sobre cada uma dessas formas, no Código Penal, viesse a realmente limitar uma compreensão extensiva da jurisprudência, como ocorre no Brasil e também como ocorre na Alemanha. Então, o Adriano mencionou aqui a jurisprudência alemã. A Alemanha também tem uma série de dificuldades na jurisprudência no sentido de separar essas figuras. E não é à toa que a gente tem uma tese de livre docência, como a do Thomas Roth, quando ele vai dizer que a gente precisaria adotar um sistema monista, porque a doutrina não dá conta, né, de oferecer para a jurisprudência um critério adequado para distinguir a autoria da participação. E eu penso que a doutrina ela tem um papel fundamental, mas a gente não pode esperar do juiz que ele leia, né, todos os livros especializados sobre a matéria. Isso precisa estar o tanto quanto possível claro na própria lei. Então, a gente precisa tomar uma decisão e assumir um critério a esse respeito. E sobre a desistência voluntária, particularmente, eu considero e agradeço essa questão, que ela é bastante interessante, e ela mostra, né, como é importante discutir o próprio conceito da instigação. Era uma questão que a gente discutia também, tangenciei um pouco essa discussão ontem no seminário, né, que você, Adriano, coordena junto com o professor Eduardo Viana, quando discutia ali o problema da instigação, porque até rememorando, estava lembrando aqui, a partir da nossa discussão de ontem, o projeto de lei do Senado, né, de 2012, para o novo Código Penal. E ali eles prevêem a regra da desistência, contemplando também a hipótese de participação e autoria, de coautoria, e de uma maneira, a meu ver, completamente equivocada, porque
a maneira como esse projeto de lei discute a desistência na tentativa no concurso de agentes, ela desconsidera absolutamente a assessoriedade da participação em relação à autoria. Então, ele diz que todos os concorrentes vão responder pelo crime, ainda que um deles desista. E se esse um deles for o próprio autor do crime e o partícipe, entre aspas, não desistir voluntariamente do crime, em tese ele responderia pela tentativa, ainda que o crime sequer tivesse acontecido. Então, é uma regra importante, a gente precisa olhar sobre a maneira como colocar isso também numa legislação futura. E o conceito da instigação, ele é relevante nesse ponto, porque, e isso também a jurisprudência alemã dá vários exemplos, se eu considero instigação como uma simples forma de influência causal, vagamente sobre a decisão do autor, o que tribunais na Alemanha, inclusive, fundamentaram, né, dá o caso aqui, era um sujeito que ele queria contratar um matador profissional para tirar a vida da esposa. Eu não sei se era realmente mais um matador profissional ou se era alguém vinculado à polícia, mas enfim, a polícia entrou no meio e começou a investigar, né, esse caso, acompanhar para ver onde ia dar. E num determinado momento esse sujeito fala, espera aí que eu vou pensar, deixa em suspenso. E chegou um ponto que não teve mais nenhuma comunicação, mas a investigação estava feita, tem uma denúncia por tentativa de instigação, que na Alemanha é punível pelo parágrafo 30 e no Brasil não. Mas ali é punível tentar instigar outra pessoa a praticar o crime. E lá se discutiu que não era possível considerar sequer uma desistência voluntária aqui do instigador, porque ele não tinha certeza, ele não tinha feito nada, ele não sabia se, afinal de contas, esse matador profissional não teria iniciativa própria de matar a vítima, porque, afinal de contas, ele já tinha recebido a ideia do crime para fazer isso. Então, é um exemplo em que essa percepção causal, ela, embora não seja levada, geralmente, às últimas consequências na prática, ela leva a uma série de confusões em diversos casos práticos. Então, se eu realmente enxergo a instigação de maneira mais restrita, e nesse sentido, nesse próprio exemplo que eu estou dando, uma hipótese de acordo, né, ou de mandato, o que se dizia antigamente, obviamente que eu não posso considerar a instigação se ainda não há a palavra final do instigador para que isso seja feito. E se, de fato, na instigação, a ação do autor depende do instigador, se ele volta atrás na sua ordem, no seu acordo, né, nessa promessa que entre ambos, a instigação ela está desfeita. Então, não há nada que deva fazer esse instigador se ele retira o seu mandato, a sua representação, e, por qualquer motivo que seja, o autor do crime decida praticar o delito mesmo assim. Então, da minha perspectiva, é correta a visão mais antiga dos autores clássicos, que vigorou até fins do século XIX, no sentido de dizer que a retirada do mandato, entre aspas, ele exime o instigador de responsabilidade penal, ainda que o autor do crime, por qualquer razão, decida praticar o delito. E lembra que também, mais uma vez, Antônio, de Frankfurt, porque era exatamente isso, né? Uma das coisas que o professor Neumann dizia, né? Que ele, apesar de tudo, apesar de toda a visão causal da instigação na Alemanha, ele defendia exatamente essa tese no que diz respeito à desistência do instigador. Mas, bom, eu estou falando bastante, eu já vou passar para as considerações do Antônio. Até aqui está tudo certo, Adriano? Está contente ou tem alguma... Perfeito, não, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, então, o Antônio fez várias ponderações que me honram muito e que também me animam para a discussão.
E, de tudo, talvez eu possa trazer a síntese da questão, talvez das relações que se colocam aqui, entre a teoria da ação, entre o que seria uma visão, uma percepção social da atribuição de responsabilidade em geral. Então, quando eu considero uma pessoa realmente autora de uma obra, ou talvez uma pessoa com um papel secundário em relação a um determinado acontecimento, como eu poderia enxergar isso, inclusive, na coautoria ou na autoria imediata, e a relação disso com a teoria das normas, afinal, porque a minha teoria das normas, ela foi acusada aqui de ser formal, meramente formal e, e simplista nesse ponto, reducionista. Na verdade, justamente, eu pelo menos enxergo justamente o contrário. E a minha crítica em relação ao Wälzl, ela vai justamente no sentido de valorizar, de um lado, a importância de uma investigação sobre a teoria da ação, uma investigação filosófica, porque, a meu ver, foi uma grande perda que a ciência penal teve a partir da crítica do finalismo, que foi considerar que a teoria da ação, uma investigação filosófica da ação, não tem nenhuma relevância para a teoria do delito. A meu ver, isso é um equívoco, né? Mas eu penso que nós precisamos posicionar adequadamente o papel da ação na construção do delito. E eu discordo plenamente da visão wälzliana, que, a meu ver, ainda continua no imaginário de vários teóricos, talvez de professores, de alunos do direito penal, que é a visão bastante comum de que o crime é uma ação. Então, uma ação a qual nós damos alguns atributos. Então, o atributo de ser típica, a qualidade de ser antijurídica e a qualidade de ser culpável, né? Então, e por isso, então, eu distingo aqui o que seria, talvez, isso que você, Antônio, chamou de uma teoria negativa da ação no direito penal, e aquilo que seria uma teoria da ação como ela é discutida na filosofia, né? Porque me parece que a pergunta que tem que ser posta desde a perspectiva da teoria do delito é: o que é o delito, o que nós fazemos quando nós estamos atribuindo responsabilidade a alguém, como isso se processa, né? E daí a questão da evitabilidade se coloca como um elemento, um pressuposto fundamental para que eu possa dizer que alguém violou o seu dever de respeito à norma. E acredito que daí você coloca a questão como a adoção da minha parte de um critério negativo de ação. Na verdade, é o pressuposto, a meu ver, que a gente coloca para o próprio estabelecimento do que seria a violação ao dever penal, né? Então, eu parto, sim, de uma teoria da ação e eu enxergo a visão de Wälzl em certo ponto correta, enquanto teoria da ação, mas ainda insuficiente. Porque quando ele define a ação como direcionamento final do curso causal, né, ele está, a gente, quando lê nos escritos mais antigos, tentando resgatar aqui um agir prático, inclusive de Aristóteles, que ele menciona nas obras que ele escreve nos anos na década de 30. Mas depois, quando ele se refere à ideia de estruturas lógico-objetivas, de uma finalidade que define qual ação se está realizando, ele deixa realmente de entrar na discussão analítica sobre quando nós consideramos que existe uma ação e quando a gente pode atribuir essa ação a alguém. Então, isso eu tento discutir também, porque vai ter uma relevância depois quando eu estou fazendo a análise da instigação. Então, o retorno, acredito, à teoria das normas, ou a sua exposição, ela vem justamente nesse sentido. Ou seja, eu tenho autoria individual, quando uma pessoa é destinatária de uma norma, quando ela se encontra numa situação em que ela pretende fazer algo, esse algo potencialmente é capaz de
realizar aquilo que a norma proíbe, né? Então, obviamente, eu lesiono meu dever quando eu realizo isso, sabendo do que eu estou fazendo minimamente, ou tendo a representação das consequências do meu agir. Então, é por isso que eu trago aqui a discussão na segunda parte do meu livro inteirinha, sobre o problema da tipicidade e toda a discussão sobre a teoria das normas também nesse contexto. Então, só para talvez tentar concluir esse tópico, eu não vejo como uma questão simplesmente lógica enxergar a autoria como alguém que lesiona, né, primariamente, esse dever de ação quando executa o fato típico. Há aqui também uma posição normativa, no sentido de que quem assim o faz realiza um fato que então é proibido e, nesse sentido, determina diretamente a execução de algo que está sob proibição, algo que nós não queremos que aconteça na sociedade que nós vivemos, né? E penso que essas estruturas de imputação de responsabilidade da autoria direta, as condições para enxergar uma coautoria ou uma autoria imediata e as formas de participação, elas são estruturas que também se sedimentam normativamente por um reconhecimento também de estruturas sociais, formas de reconhecimento de responsabilidade. Então, as estruturas que nós temos atualmente, elas dizem também sobre a nossa realidade social de atribuição de responsabilidade. Não é à toa que essas estruturas se sedimentam. Não é à toa que na linguagem eu sigo a estrutura de um sujeito, de um verbo e de um objeto, né? Então, às vezes me incomoda um pouco, não digo que é isso que você está fazendo, mas existem muitas visões, talvez simplistas, sobre o papel da teoria das normas, quando coloca essa discussão como simplesmente, na Alemanha se fala um Glasperlenspiel, né? Ou seja, um simples preciosismo ali, né? E não é esse o ponto. Então, enfim, queria só esclarecer esse ponto. Talvez nós tenhamos realmente divergências valorativas em relação a essas questões, mas eu tentei trazer aqui a razão pela qual eu faço essa discussão. Então, eu tenho um pouco de... Eu compreendo quando você coloca a discussão de que eu poderia ter valorizado mais a teoria da ação, inclusive desde uma perspectiva comunicativa e a compreensão talvez de um agir prático no âmbito democrático, né? Por exemplo, como faz o professor Juarez Tavares, mas aqui eu tenho realmente uma dificuldade metodológica de não querer jogar para a categoria da ação uma série de etapas para verificação, para assimilação do que significa essa nossa frustração quando alguém deixa de fazer aquilo que o direito determina. Então, eu gostaria de romper realmente com essa percepção ainda weltsianiana de que nós temos que nós poderíamos jogar para o conceito de ação todos os elementos, todas as categorias relevantes para o delito, para a definição do que seria o crime. E aí acho que o último ponto na questão da instigação é se existe algum dado ontológico, né, para a questão da instigação no conceito que eu apresento. Sim, né? Sim, porque acho que uma das bases da discussão que eu faço é dizer que, de fato, e isso é uma pressuposição sobre o ser humano, o meu conceito de pessoa é de que sim, nós, por exemplo, nos influenciamos o tempo todo, na maneira, inclusive, como nós agimos, consciente ou inconscientemente. Então, esse potencial causal de influência sobre a conduta humana, eu considero existente e parto disso como uma premissa, não apenas porque eu acredito nisso, mas porque ciências se baseiam nisso, as neurociências
estudos de psicologia social e nós mesmos, no nosso dia a dia, quando nós nos sentimos ou não responsáveis por determinadas condutas, mas o conceito que eu adoto ao final, ele tenta se debruçar sobre a questão de até que ponto nós temos substrato suficiente para responsabilizar alguém criminalmente pela conduta de outra pessoa. Então, no âmbito da moralidade, eu tenho, inclusive, uma percepção bastante ampla de quão responsável nós somos sobre o comportamento de outras pessoas. Mas, no direito penal, eu tenho uma percepção extremamente restritiva, no sentido de que o instigador é alguém que vai ser punido, como se tivesse praticado ele mesmo a conduta. Então, a minha solução, no sentido de restringir o instigador como alguém que oferece razões de agir para o autor, e não razões em sentido amplo, mas razões que podem ser consideradas normativas, é fruto de uma percepção também valorativa sobre os limites do direito penal. Que, a meu ver, não prescinde de uma ontologia social, porque, enfim, eu estou discutindo o ser humano como alguém que é capaz de avaliar o próprio comportamento de maneira crítica, que oferece razões para suas ações. E acredito que nisso eu estou seguindo uma corrente filosófica bastante aceita nos dias de hoje, e uma corrente de hoje, mas já bastante antiga nesse ponto, já a escola hegeliana partia desse pressuposto também, né? Enfim, são vários pontos e eu falei bastante. Eu queria, então, devolver a palavra para o Vinícius e estou à disposição para requestionamentos e novos questionamentos. Ótimo, obrigado, Beatriz. O Adriano mandou uma mensagem aqui, falou que teve uma urgência lá do consulado, e aí foi lá tentar resolver. Então, eu abro para os demais. Quem mais gostaria de fazer alguma palavra? Eu também bom dia ao Bruno Moura, tá? Como a Beatriz falou, está fazendo tese sobre isso, que se quiser fazer alguma pergunta, fique totalmente à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Felipe, Bruno, Janaína, fiquem à vontade. Bom, eu tinha duas perguntas. Achar mais relevante foi feita pelo Adriano sobre desistência voluntária, mas eu tenho uma outra, então, que eu vou fazer. Primeiro, eu queria parabenizar a Beatriz pela tese, pela apresentação e pelas discussões também. Eu assisti com muito interesse aqui a todos os debates sobre estrutura do crime, teoria das normas, que me interessa bastante. E eu tenho uma pergunta que ela é bem... eu achei muito interessante, eu estava lendo os enunciados novamente, e o último é bem interessante, onde você coloca, de fato, a sua concepção sobre o que é instigação, e ela parte de alguns conceitos do Joseph Haas, que eu acho que eu gostaria de entender um pouco melhor como você faz essa transposição para a teoria da instigação, da ideia de razões operativas e não operativas ou auxiliares, porque me parece que você coloca ali, define muito bem as razões operativas, são aquelas razões que de fato... Bom, você fala, eu acho que a sua definição é muito boa, que constitui a máxima da ação do autor, né? Então ela tem que ser realmente adotada pelo autor na prática do crime. O que me parece, o que eu vejo, eu achei muito interessante e gostei das delimitações que você faz com base nesse critério. A única questão, a partir de uma transposição, e aí, claro, eu queria ver como é que você fez isso, talvez você já tenha resolvido esses problemas, então seria realmente uma pergunta para ouvir você. Parece que essa ideia de que não basta... bom, você exclui desde logo, por exemplo, sugestão, insistência, repetição, e coloca como forma de instigação somente promessa, acordo, pedido, ordem ou coação. Mas me parece que a leitura da teoria do Haas, ela levaria não apenas a que houvesse uma coação, ou, por exemplo, uma promessa, o que é facilmente verificável num processo probatório, mas também que essa promessa ou essa coação
seja de fato a razão determinante do autor na prática do crime. E aí, na própria teoria do Haas, as razões não são uma razão só, né? Os autores não agem exclusivamente por uma razão. Então, ele pode ter outras razões que concorrem. Ele até diferencia entre razões fracas e fortes, uma superando a outra. Então, aqui eu fiquei com uma dúvida, quando você coloca essa relação não apenas do instigador, mas também de uma aceitação subjetiva do autor, vamos dizer assim. Então, não seria um critério objetivo da coação, pegar esse exemplo, mas também subjetivo da aceitação do autor dessa coação como razão determinante para sua conduta. Eu acho que tem um problema aqui que eu vejo de prova num processo. Eu queria saber como é que você resolve, se você coloca algum critério para isso, e principalmente nesse caso de razões concorrentes, né? Porque aqui aí eu acho que você tenta excluir, isso não está bem claro, mas a ideia que às vezes que é discutida na doutrina sobre reforço da motivação. Se instigação valeria como reforço, me parece que você acha que não. Então aí, por exemplo, numa ideia em que já tenha razões do autor para agir, mas tem um reforço por meio de uma coação, como é que você veria isso? E aí a minha questão já foi respondida sobre a licença voluntária, era quando, mas acho que você respondeu bem, era quando essa coação é retirada, mas ela segue ainda como sendo a máxima da conduta, mas acho que você respondeu bem que aí a retirada dessa coação deixa de ser a motivação, então eu vou tirar essa parte da pergunta. Mas seria isso, não sei se ficou claro, mas, de novo, parabéns pela exposição e pela todo o desenvolvimento realmente do fundamento de uma teoria do crime para deduzir uma construção sobre um ponto específico, né? Que eu acho que é o passo que tem que ser dado, não ser uma construção artificial, mas sim uma construção que parta das premissas até chegar às conclusões de uma forma coerente. Parabéns e, de novo, parabéns aos organizadores e aos arguidores também. Obrigado, Felipe. Tuas considerações, tua participação no seminário sempre é muito qualificada, só tenho a te agradecer. Bruno, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Se não, devolvo para Beatriz. Certo. Olá, bom dia a todos aí, não sei se me ouvem. Sim, bom dia. É um gosto falar com todos. Primeiro, parabenizar a Beatriz pelo brilhante trabalho e pela apresentação do resumo hoje, né? E parabenizar também a iniciativa dos coordenadores do grupo. E quanto a mim, eu queria fazer só uma referência para dizer, para sublinhar a importância do trabalho da Beatriz. Creio que fica muito claro no trabalho dela a distinção entre uma teoria da comparticipação orientada pelas regras de conduta e uma teoria da comparticipação orientada pelas regras de imputação. Acho que isso em si já é um grande feito e tem um grande valor analítico para mostrar que a teoria das normas pretende ser mais do que qualquer coisa uma teoria das normas aplicada, né? E eu acho que isso está muito bem conseguido no trabalho da Beatriz. E eu sei que o grande contributo do trabalho para o cenário brasileiro é mostrar a insuficiência desse paradigma causal da instigação, né? Mas creio também que o trabalho dela também presta um grande serviço, por exemplo, para a própria dogmática portuguesa, ainda que não tenha sido objeto de discussão detida no trabalho dela. E, nesse sentido, com algum contentamento e um certo orgulho que eu vejo aqui o trabalho da Beatriz nas bibliotecas e nas livrarias aqui em Portugal, porque o conceito de instigação é uma criação bastante nova em termos sistemáticos aqui. Ela foi mencionada pela primeira vez no Código de 82, que é o código vigente, e até então a instigação era uma figura que estava embutida na ideia da autoria imediata, no antigo modelo que corresponde ao antigo modelo da tradicional Urheberschaft alemã, né? E desde então a dogmática portuguesa tem enfrentado sérias dificuldades para definir a natureza da instigação. Na prática, ela continua sendo como se fosse uma irmã siamesa da autoria imediata, mas os limites entre as duas figuras são bastante nebulosos, e ainda predomina aqui em Portugal o entendimento de que, nesse contexto, apesar dessa inovação legislativa,
a instigação é uma genuína forma de autoria. E eu acho que a vertente analítica do trabalho da Beatriz tem um grande valor a esse propósito, no sentido de mostrar que, em termos lógico-analíticos, não é possível definir, e é uma questão conceitual, definir a instigação como autoria. Então, só por esse lado lógico-analítico da investigação da Beatriz. Também creio que para Portugal é uma abordagem que produz efeitos, enfim, que podem ser muito úteis para a compreensão da figura aqui nesse contexto. A última parte, eu acho que a partir da teoria das normas e, sobretudo, da figura da promessa, né, que é a norma básica, é o exemplo da forma da norma, da autonorma, vamos dizer assim. Acho que é um exemplo feliz e que é capaz, sim, de deixar claro essa vertente de ontologia social enfim, da norma jurídica como expressão das regras que nós utilizamos na prática do cotidiano, né? No discurso prático. E tanto é que, mesmo aqui em Portugal, mesmo aqueles que são mais ligados a uma abordagem jurisprudencialista do direito e da filosofia do direito, estão meio que obrigados a reconhecer que a especificidade do ser humano é a capacidade de fazer promessas, né? Ou seja, de se comprometer consigo próprio e com os outros. Então, eu acho que esse é um elemento que é um elemento suficiente para fazer essa articulação, e eu acho que a maneira como a Beatriz articulou a teoria das normas a partir desse exemplo e desenvolveu sempre à luz dos critérios da razão prática, acho que foi uma maneira muito bem conseguida de mostrar isso. Bem, era só para fazer esse elogio público, não tem nenhuma objeção de princípio e nem quanto às consequências da elaboração da Beatriz, que eu considerei bastante também na minha investigação, e embora possa divergir num outro ponto, mas isso é mais para parabenizar o trabalho da Beatriz e dizer que não só aí no Brasil, mas também aqui em Portugal, certamente terá e tem tido, né? Efeitos dogmáticos são bem-vindos. Um abraço. Obrigado, Bruno. Mais alguma pergunta? Não sei se Bruno Bonicordi também gostaria de falar, se não, Antônio ou Adriano fazer mais algum comentário. Não, eu queria pedir desculpa que eu tive que sair. Não, tranquilo. Questões aí de consulado, estresse, mas desculpa, já estou de volta e agradeço de novo a Beatriz, professora Beatriz Camargo, pelas excelentes respostas às minhas provocações, e pena que eu não ouvi as respostas às excelentes considerações do Antônio também, mas, enfim, faz parte. E gostaria de cumprimentar aqui o Bruno Moura, bom revê-lo, sempre acompanhando aí de longe os trabalhos e desejando todo sucesso. Então, acho que o Antônio queria falar alguma coisa. Passo para o Antônio, depois devolvo para a Beatriz. Eu queria agradecer pela resposta às minhas considerações. Eu achei muito interessante, como eu disse, continua sendo muito instigante, eu tenho certeza que o nosso diálogo vai continuar, mas queria, você falou entre séria e não séria no início, mas eu só queria esclarecer, longe de mim dizer que a abordagem da teoria das normas é simplista, né? Quando eu falei em simplificação, foi no sentido de uma redução de complexidade operativa, né? Era essa a intenção, de nenhuma maneira dizer que o ponto de vista ou abordagem da teoria das normas seria simplista. Eu realmente não acredito nisso. Ainda ontem, aceitei o convite de participar de um grupo de trabalho sobre teoria das normas, quer dizer, seria uma contradição performativa eu dizer hoje que a teoria das normas é simplista. Não foi essa a intenção. A ideia era dizer que eu acredito que existam aspectos que podem ser considerados na estruturação da teoria do delito que levam em conta outros fatores. E queria dizer também, só como último parênteses, que, na verdade, eu acho o pensamento, essa ideia mais hegeliana do que weltzeliana, em relação à função da teoria da ação para essa estruturação. Mas, Beatriz, eu acho a tese, o livro extraordinário, espetacular, e achei a discussão muito enriquecedora,
agradeço a possibilidade de participar. Bom, então, só para, né, não termos mal entendidos, eu peço desculpas se eu dei a impressão de que eu falei que você não considera a teoria das normas, não é isso. E eu até falei isso na minha exposição. Eu acho a questão interessante e, na verdade, o fundo, e também acho importante retomar esse ponto, Antônio, porque, no fundo, existem várias teorias das normas e também várias percepções sobre essas teorias, né? E de maneira nenhuma eu te atribuí nenhum menosprezo em relação a isso, mas eu queria realmente reforçar, porque foi um ponto que me preocupou durante toda a investigação, justamente justificar e entender a importância, né, de utilizar essa categoria na construção que eu faço. E então, talvez, em alguns pontos, fossem mais respostas a outros questionamentos, e espero que, assim, no resto eu não o tenha mal compreendido, mas a gente continua discutindo isso também em outros momentos com o maior prazer. Eu vou passar, então, para a questão que o Felipe me colocou, e agradecer também, Felipe, pela sua presença, pela questão que acredito, bastante importante, porque, de fato, eu acredito que no fim da minha tese eu apresento uma concepção e uma tese para instigação que eu considerei convincente, mas a qual eu gostaria de continuar pesquisando mais. E a promessa que eu fiz para mim mesma foi que, quando eu entregasse a tese, eu continuaria as pesquisas em torno dessa figura. Então, eu acho que desenvolvi ainda algumas percepções e algumas compreensões sobre instigação depois desse trabalho ser publicado, inclusive. Ontem a discussão que a gente teve foi muito interessante e acredito que rica, para mim, pelo menos, porque me permitiu revisitar e recolocar alguns pontos no que diz respeito à própria categoria da instigação. Então, acho que a sua pergunta, ela tangencia 2 pontos. O primeiro deles é como que eu trabalho, talvez porque eu trabalho essa distinção entre tipos de razão, né? Por que que eu retomo essa categoria? Visões mais originárias nessa concepção do que seria a instigação, ou antes disso, o que seria o autor intelectual de um delito, elas partem dessa concepção de um autor que se decide através de razões, uma pessoa livre, né, que se decide pelo crime, e existe uma tendência recente de enxergar o instigador como alguém que oferece uma razão de agir para o autor do crime. Então, o próprio Hintzikowski, o Kinhäuser segue essa linha, o próprio Manelit, que o Antônio mencionou aqui, que acabam sendo um pouco os meus marcos, ou marcos teóricos, ou autores com quem eu dialogo também bastante ao longo do trabalho. Só que, em relação a essa percepção, existe um problema e uma dificuldade que, se por um lado ela eu diria, uma percepção adequada e positiva, né, a qual eu priorizo em relação a outras, porque ela enxerga o autor do delito como uma pessoa racional, capaz de raciocínio prático e crítico. Por outro lado, ela é muito ampla, porque existem diversos tipos de razões. E aí, aqui eu me socorro do Russ, porque ele, a meu ver, colocou essa distinção de uma maneira muito clara, e ele é, de fato, não apenas uma referência para a compreensão do delito, da norma mesmo, né, do que significa obedecer e seguir normas, e nesse sentido, para a teoria do delito, mas também porque ele coloca de plano uma diferenciação entre tipos de razão que serve para toda a discussão analítica atual sobre a própria ideia de ação, né, e de agir prático. Então, distinguir entre razões operativas e auxiliares
é fundamental para uma crítica que se coloca a própria visão de que o instigador é alguém que oferece uma razão de agir para o autor do crime. Porque é a razão pela qual eu atuo, pode ser a razão pela qual eu atuo, o fato de eu ter sido coagida, mas também todos os conhecimentos que eu tenho sobre o fato que eu vou praticar. Então, né, eu sou constrangida a praticar um roubo a domicílio, né, de uma pessoa rica. O conhecimento de que determinado morador de determinado lugar é rico é uma das razões pelas quais eu decido praticar um furto, um assalto ao domicílio, particularmente daquela pessoa. Então, distinguir as razões que auxiliam uma tomada de decisão e as razões que fundamentam, que motivam o agente a agir, mas que oferecem, né, o juízo crítico de por que, afinal de contas, eu estou praticando esse delito, né? Essa distinção, para mim, ela foi essencial. E olhar para essas razões normativas, portanto, tem também a função de enxergar na conduta do instigador alguém em relação a quem o autor do crime, seja voluntariamente, seja constrangidamente pela coação, abdica de sua liberdade para agir para o instigador. Então, existe aqui uma conexão para essa distinção entre as duas formas de razão. E aí, como isso se coloca no processo? No processo, a gente, acredito que dificilmente vai conseguir comprovar, não é, um acordo. Assim, vi poucos processos que eu analisei que realmente existe uma prova material disso. Muitas vezes isso se baseia na própria narrativa do agente do crime, sobre como as coisas aconteceram, ou indícios de que outras pessoas teriam interesse nesse crime e de alguma maneira estão ali relacionados. E para os casos em particular que eu analisei no que diz respeito à instigação, é realmente, primeiro, definir quais são os elementos relevantes para a instigação. Então, se esse elemento é simplesmente a causalidade, eu vou seguir uma linha argumentativa, uma linha probatória. Se o meu critério, por exemplo, um acordo delitivo, como propõe, por exemplo, a PUP, eu vou tentar investigar e averiguar uma proximidade maior entre esses agentes, mas eu acredito que para uma coação, enfim, eu vou ter no processo, enfim, os fatos que se colocam e analisar quais os possíveis interesses de cada agente em agir como eles agiram. Então, enfim, não sei se eu tangenciei o ponto que você estava querendo colocar ou se era alguma questão mais específica, mas não vejo aqui como uma prova impossível ou de ser feita. Impossível é partir da premissa que a instigação consiste na causação de uma resolução do agente e entender que aqui a gente está falando de causalidade, da mesma maneira que se discute causalidade quando eu tento demonstrar numa perícia médica se foi aquela bala a razão pela qual uma pessoa morreu ou não, né? Isso realmente eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir olhar na cabeça do autor e dizer que alguma coisa se modificou ali no mundo, por isso o instigador causou o crime. Mas eu acho que de resto a gente segue o esquema probatório comum. E aí, por fim, o Bruno, né, eu queria... Então, Bruno, eu já mencionei aqui a sua tese, mas eu queria ressaltar isso aqui de novo, porque eu tenho certeza que o seu trabalho vai, acho que, ser uma contribuição não apenas para Portugal, mas para o Brasil. E eu vejo, assim, no fundo a sua fala reflete, não é, essa irmandade também de concepções. O seu trabalho é um trabalho que eu admiro bastante e com o qual eu aprendo muito. E para mim é uma honra mesmo ter você como alguém com quem eu tenho dialogado esses anos, né, com quem a gente compartilha as angústias de um estudo e de uma linha de pesquisa muitas vezes quase que solitária, né? Então eu fico muito
honrada e agradeço demais assim, as suas ponderações e estou aguardando com ansiedade para a defesa da sua tese, para a gente ter um trabalho que eu tenho certeza vai ser muito mais completo e aprofundado do que aquilo que eu consegui desenvolver no meu doutorado. E digo isso sem nenhuma falsidade aqui. Eu realmente enxergo assim e fico muito contente. Ótimo. Obrigado, Beatriz. Acho que eu tenho a agradecer, é uma tese muito bem estruturada e acho que o seminário ganha muito sempre com a tua participação e sempre a gente tentando unir as perspectivas, que nem a pergunta do Felipe, né, unindo as perspectivas do processo, né, um pouco da criminologia, um pouco do direito penal material. Então, só tenho a agradecer. O nosso próximo encontro vai ser no dia 15 de dezembro, com a tese do Adriano sobre corrupção privada. Acho que vai ser também um debate muito interessante. Ficam, desde já, todos convidados. E só tenho a agradecer a Adriano, Antônio, Beatriz, Felipe, Bruno Moura, também a todos que estão aqui até esse momento. E a gente se vê nos próximos encontros. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada, né, a todos e as colocações e ao convite mais uma vez. Parabéns. Excelente mesmo. Parabéns a todos. Obrigada. E um grande abraço a vocês. Espero que a gente ainda possa se reunir, né, em algum momento presencialmente, né? Com certeza. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço.